Sabe que muitos filmes, quando são lançados, têm seus títulos diferentes no mundo inteiro. Isso por vários fatores, como por exemplo o fator cultural, também a questão das gírias de cada país e principalmente a gente acha que os filmes vão ter o mesmo nome em países que falam a mesma língua. Não é verdade. Olha só um exemplo. The Godfather, clássico de 1972, aqui em Portugal se chama O Padrinho. No Brasil se chama O Poderoso Chefão. Hoje eu vou falar sobre 4 filmes que têm nomes bem diferentes no Brasil e em Portugal. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 4 filmes clássicos, um deles, inclusive, que é considerado uma obra-prima do cinema com uma das notas mais altas no IMDb, aquele site de avaliações, que tem nomes bem diferentes aqui em Portugal e aí no Brasil. A gente sabe que os filmes são lançados com seu título original, no seu país de origem, seja em italiano, em francês, em inglês, e depois são distribuídos no mundo inteiro e em cada mercado acabam ganhando um título. A gente pensa que porque o Brasil e Portugal falam português, as traduções ou os nomes são os mesmos. Muitas vezes isso acontece. Outras tantas, olha, os nomes são bem diferentes. E eu vou começar então falando sobre um clássico de 1956 do mestre do suspense, o Alfred Hitchcock. Olha, o filme Vértigo, lançado naquele ano e que até hoje é estudado em semiótica no cinema porque tem várias camadas de linguagem, tem títulos mas bem diferentes no Brasil e em Portugal. No Brasil, o filme se chama Um Corpo que Cai, que entrega aí bastante da linha de história, da linha condutora do filme. Não entrega nada da história, só conta aí que um corpo vai cair, porque a gente sabe que o personagem principal, que é um detetive aposentado e acaba sendo contratado para ir atrás de uma mulher misteriosa, sofre de vertigem logo no começo do filme. Por isso, então, o título original, Vertigo. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy. Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being? Carlotta Valdez was what? Your wife's grandmother? Great-grandmother. Como não iria funcionar muito bem, tanto em Portugal como no Brasil, Vertigem, acabaram então criando esse nome que foi eleito por muitos aí como um dos melhores nomes de adaptação de filmes do Hitchcock, Um Corpo que Cai. Isso no caso do Brasil. Olha, os portugueses estragam um pouco do suspense do filme e estragam mesmo um pouco da trama, entregando um pouco ela, e aqui ele tem o título de A Mulher que Viveu Duas Vezes. Você ouviu bem, A Mulher que Viveu Duas Vezes. Quem assistiu ao filme sabe que há uma questão justamente sobre dupla personalidade da personagem, inclusive numa parte do filme ela tá morena, na outra parte do filme ela tá loira, e aqui em Portugal esse suspense já quebra logo no título e também na descrição que vem logo após o título. One final thing I have to do, then I'll be free of the past. Outro filme clássico, esse produzido nos anos 60, que é adorado no mundo inteiro, menos pelos austríacos. Eu, inclusive, quando fui visitar a Áustria e fui conhecer Salzburg, que foi cenário de boa parte das filmagens de The Sound of the Music, ou A Noviça Rebelde aí no Brasil, Música no Coração aqui em Portugal, fiquei sabendo aí que os austríacos realmente não gostam do filme. Inclusive, a cidade de Salzburg explora bastante, faz city tours exclusivas sobre o tema do filme para visitar as locações, mostra aí como era a cultura naquela época da Segunda Guerra Mundial, e os austríacos justamente não gostam disso pela forma caricata como a história é contada no ponto de vista dos austríacos. O resto do mundo adora o filme, é uma grande produção, inclusive há pouco tempo atrás eu acabei revendo parte do filme. E é legal quando acontece isso, você visita lugares onde grandes filmes foram rodados. Isso é muito legal. Bom, tirando a parte de que os austríacos não gostam do filme, The Sound of the Music, quer dizer, o som da música,
e os portugueses fizeram um trabalho melhor que os brasileiros. Aqui em Portugal o filme se chama Música do Coração, que na verdade pelo menos mantiveram o termo música no título, já que o filme a gente sabe que é a história de uma noviça que sai de um convento, que não conseguia se adaptar bem às regras e vai viver na casa de um homem influente com vários filhos. Por isso, então, acaba influenciando na criação dessas crianças, porque a música faz parte da vida e da rotina dessa noviça que insere aí nessa família. Celebrated play that delighted the world. Actually photographed amidst the wondrous beauties of Salzburg, Austria, with the performance of a lifetime by the screen's brightest star, Julie Andrews, in the glorious role of Maria. How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find a word that means Maria? A flibberty gibbet or will-o'-the-wisp, a clown. Maria makes me laugh. Título bem escolhido em Portugal. Já no Brasil, A Noviça Rebelde é um título até engraçado, porque tem um pouco a ver com a cultura do país, que gosta de mensagens subliminares nos nomes dos filmes e de livros de adaptações. E A Noviça Rebelde se chama assim porque realmente ela é uma noviça, está no convento, e acaba sendo intitulada aí como uma rebelde porque ela não se adapta aos padrões de comportamento das noviças daquele lugar. Por isso, então, que ela é retirada ou sai daquele lugar e vai viver na casa do barão. Então, é um título não tão infeliz, mas que a versão original ou a versão portuguesa acabam ficando melhor. Bom, agora eu vou falar sobre um filme que tem um nome difícil de se falar no título original, mas que tem uma das notas mais altas de filmes contemporâneos do IMDb. São milhares de reviews e a nota de Shawshank Redemption é de 9.3. O nome original do filme quer fazer alguma alusão aí sobre a prisão onde a história se passa. O filme foi indicado a vários Oscars em 1994 e foi considerado um dos filmes mais bonitos já feitos pelo cinema. E olha, é uma adaptação do mestre do terror Stephen King e passa longe do terror. É um filme bem poético sobre um banqueiro e um outro homem que estão condenados à prisão perpétua e acabam criando uma relação de amizade e tudo que eles querem é sair dali. Por isso que o filme ganhou o título no Brasil de Um Sonho de Liberdade. Afinal, quem está preso sonha com a liberdade. Na verdade, não é um título assim tão infeliz, mas também não é assim tão poético quanto os portugueses, que acabaram adotando quase que uma versão aí do filme do título original, que é Os Condenados de Shawshank. I must admit, I didn't think much of Andy the first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, new friend, you're putting me behind! Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there, I kid you not! I better get used to that idea. É um título difícil de se falar, né? Então por isso que o Brasil acabou cortando essa palavra quase impronunciável, já que o brasileiro não domina tão bem o inglês como outros países do mundo afora. Por isso então acabaram colocando Um Sonho de Liberdade, mas o fato é que esse filme deve ser assistido independente do título. Aqui mais uma vez os portugueses foram mais felizes, porque no cartaz do filme inclusive colocaram Os Condenados de Shawshank. A gente já sabe que a história é sobre aqueles dois atores e dois personagens lindamente interpretados aí pelo Tim Robbins e também pelo Morgan Freeman, inclusive os dois indicados ao Oscar pelo filme. E agora eu vou falar sobre o último filme do astro James Dean, que morreu antes do próprio filme ser lançado. Eu estou falando de Giant, lançado em 1956 e que faz referência ao segundo maior estado dos Estados Unidos, o Texas, que em termos de território só perde aí para o Alasca. Giant, inclusive, como o estado é conhecido pelos americanos justamente pelas suas dimensões. A história é sobre um homem pobre, interpretado aqui pelo James Dean, que se apaixona pela filha de um dono de uma grande fazenda, que é Elizabeth Taylor, e então ele tenta de todas as maneiras ser aceito pela família e conquistar ela. Só que ela, na verdade, está caidinha por ele, mas a questão financeira impede aí com que esse amor prospere. O filme realmente é giant ou gigante em tudo, ele é super longo, tem quase 4 horas de duração
E é um grande filme, não no sentido figurado aí da palavra, porque ele realmente é muito bom, é considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes produzidos pelo cinema nos anos 50. This'll perk you up, Miss Leslie. Oh, thank you. Folks, I propose a toast to a daughter of old Maryland that's blooming into a citizen of the Lone Star State. To the bride. To the bride. Oh, I'm fine. A questão é que em Portugal o filme se chama O Gigante. Uma tradução quase literal, eles só colocaram o na frente. E realmente é a sinopse do que o filme é. O filme é grandioso, é uma gigante história de amor, uma gigante história de perseverança que se passa num lugar gigante, que é o Texas. Bom, o Brasil foi criativo aí. Colocou o título de Assim Caminha a Humanidade, que não se sabe porquê, se foi por poesia, se é um título zen, se estava super tranquila a pessoa que definiu esse filme ou as pessoas que definiram esse título, se estavam numa festa e disseram, vamos colocar esse título aí, Assim Caminha a Humanidade. O fato é que o filme foi batizado assim no Brasil e foi nos anos 80, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Cinema dos Estados Unidos, como um dos 5 títulos mais criativos da história do cinema. A gente não sabe se isso é o lado bom ou o lado ruim, se foi criativo para o lado mal ou o lado positivo, mas o fato é que o filme ganhou esse título no Brasil. Exemplos de nomes diferentes não faltam. Aqui atrás eu tenho 2 exemplos, os cartazes que compõem o cenário. São de O Mágico de Oz, de 1939, que aqui em Portugal se chama O Feiticeiro de Oz. E também de E o Vento Levou, também de 1939, que aqui em Portugal se chama Tudo e o Vento Levou. E você? Quais filmes você acha que tem títulos bem diferentes aí? Eu já falei de 4 fora dos que eu citei no programa e em breve eu vou lançar outro vídeo sobre filmes com títulos bem diferentes no Brasil e em Portugal, só que filmes bem mais recentes. Então, deixa aqui embaixo quais os títulos que você acha diferentes, quais títulos de filmes que você acha que não combinam com o filme e o que você está achando dos vídeos produzidos aqui pelo Coisas de Cinema. Se você realmente gostou desse conteúdo, subscreve o canal, coloca like além do seu comentário e compartilha aí com seus amigos. Semana que vem eu volto para a gente falar mais sobre cinema ou séries de televisão. Boa sessão de filmes em português do Brasil ou em português de Portugal e até semana que vem. Tchau, tchau!